A consulta pública da Lei Geral de Proteção de Dados roda em 2010, embora a lei só seja aprovada em 2018 e o Marco Civil aprovado em 2014. Mas, muito rapidinho, só para dizer que direito e leis são apenas, assim, uma peça de um tabuleiro muito maior. Para entender como essa discussão de como tecnologia muda as nossas vidas, para entender isso de uma maneira mais ampla, ter uma lei é algo que te ajuda a caminhar numa direção que pareça mais proveitosa, menos danosa. Mas nada adianta eu ter uma lei dizendo que algo é proibido se as práticas de mercado incentivam aquela conduta, se você fazer aquilo que a lei diz para você não fazer é de graça ou muito barato, se a sociedade como um todo não enxerga aquilo ali como algo que deveria ser proibido, que eu acho que é o caso do drama do direito autoral nessa década de 2010 da internet, em que a sociedade como um todo percebeu que era pouco produtivo economicamente você pagar R$ 34 para comprar um CD que tinha 10 músicas, enquanto você podia ir na rede e baixar as músicas que você quisesse, e no final das contas todo mundo achava que se chegasse no dia seguinte e falasse, olha, baixei um monte de música na internet, a pessoa não ia te dizer, isto é crime perante a lei. Não, a pessoa ia dizer, olha, tá aqui meu pendrive, você passa para mim? Então, enfim, tem uma questão social envolvida nisso e tem a questão tecnológica, que era muito fácil você fazer isso nas redes. Então, eu acho que direito, economia, sociedade e tecnologia andam sempre lado a lado. E aí acertar o equilíbrio entre essas quatro forças regulatórias é que é difícil. E quando a gente pensa em regulação, a gente sempre pensa em lei. Só que eu acho que essa regulação a gente tem que ver de uma maneira um pouquinho mais ampla. Entender uma regulação também via tecnologia, via mercado e via práticas sociais. A gente precisa de regulamentos novos, de leis novas, porque nós temos crimes novos. Uma pessoa recebe um áudio do filho falando para fazer um Pix, né? Ou pior, vamos colocar no outro contexto, que é mais fácil dar um processo, né? O funcionário da empresa recebe um áudio do CEO falando para fazer uma transferência para a empresa X e recebe junto com esse áudio o anexo de um contrato. E aí depois a empresa quer culpar ele por ter feito uma transferência inadequada. Quem protege esse funcionário? Num mundo onde você pode criar um áudio fake, criar um contrato fake, fazer um clone de um número telefônico. Quer dizer, primeiro precisa ter clareza, quando isso for para processo, quando isso for para julgamento, de que tudo isso pode ser manipulado com as tecnologias existentes. A empresa deveria ter uma política, não tinha sobre isso, mas quem diz que tipo de crime é esse? Quem diz que tipo de perito que tem que ter chamado para ser analisado se isso foi criminoso ou não? Quem diz que a empresa, por não ter política, ela não pode é, processar o funcionário, que o risco era da empresa e não do indivíduo, que não é ele que estava lesionando a empresa? Precisa ter legislação tipificando toda essa situação nova.